Boa noite a todos vocês. Obrigado pela presença de todos. Beleza aí, começar esse segundo módulo, né? E esse assunto bem instrutivo, bem bacana também. Então, a gente está aqui entrando no módulo intermediário, né? Essa é a aula 2.1. A gente vai tratar a respeito da Ilha Eterna do Paraíso. Esse tema, ele é um tema um pouco diferente do que eu tenho costume de ministrar. Eu tenho o costume de ministrar temas que têm mais possibilidades de a gente tirar alguma aplicação prática para a vida e assim. Mas esse tema ele foi muito legal, eu aprendi bastante com ele. E o seguinte, eu vejo ele pela seguinte ótica, né? Quer dizer, o livro, de uma forma geral, né? Algumas premissas aqui que eu acredito que são chave para a compreensão do livro. Aí, essas premissas, elas são o seguinte. Aqui um pouquinho do que a gente vai ver hoje, já a gente vai entender. Vamos aqui para as premissas, né? A primeira delas, Deus nos ama. Isso, eu acho que é um ponto comum, né, de todos os leitores do livro, né? O ponto principal, né, do assim, motivo do livro existir, né, o amor de Deus expresso por nós, suas criaturas, né? Bom, somos seres inteligentes, né? Nós podemos tomar nossas decisões e, com isso, evoluir, né? Isso que significa ser um ser evolucionário. O universo como um todo é uma imensa e intrincada escola de salvação e aperfeiçoamento humano. Quando eu digo salvação, parece algo meio relacionado com a religiosidade, né, com as igrejas que a gente vê, mas o fato é que o processo de sobrevivência da personalidade ela é uma salvação da existência mortal, né? Então, essa sobrevivência ela é a salvação da alma humana, né? E o processo de aperfeiçoamento humano, né, o processo de ascensão, ele é descrito no livro de Urântia como sendo a atividade primordial, principal de todo o cosmos, de toda a existência, né? Como se todas as criaturas estivessem focalizadas nessa meta, né? Uma meta muito grande, né, gigantesca, e que envolve aí a maioria das personalidades. E eu acredito que o livro de Urântia ele vem facilitar essa meta para nós aqui no nosso planeta, né? O ponto inicial dessa jornada. E há um propósito futuro. Esse propósito ele é glorioso e de muita honra e responsabilidade para nós, né? Para nós que podemos participar dele. É por isso que nós somos chamados de... nós temos a potência de chegar lá, né? Essa potencialidade. Então, o livro descreve aí, né, que nós vamos ascender e nessa ascensão nós vamos melhorar a cada passo, né? A cada esfera que a gente progrida e a gente vai se tornando cada vez mais parecido com o Pai nas suas qualidades e valores. E isso a gente vai expressando através das nossas decisões e, bom, através do nosso conhecimento que a gente vai adquirindo. Então, assim, o universo todo se transforma realmente em um lugar de aprendizado. E aí, o interessante é que nós, como seres que estão ascendendo, partindo do ponto mais baixo para o ponto mais alto, a gente aprende com aqueles que já têm a perfeição. E esses que já têm a perfeição, eles vêm e experienciam também uma realidade que é ensinar, ministrar para nós, seres humanos, né? Eles vão experienciar
a misericórdia, eles vão experienciar o amor, eles vão experienciar essa ministração de forma prática. E assim todo mundo cresce e a gente vê que cria-se uma deidade disso tudo, né? Que é a expressão suprema do Deus que está sendo criado no espaço-tempo, né? Expressão suprema, que é o Deus Supremo, como o livro chama. Bom, a participação nesse futuro glorioso, ela depende unicamente da nossa vontade sincera, né? Por quê? Porque o livro deixa claro que Deus nos ama, nos perdoa, estende a nós a sua misericórdia e ele abre a porta, né, dessa salvação, dessa possibilidade para nós. Mas ele não obriga a nossa participação nesse plano. Ele deixa a gente livre. Para facilitar toda essa caminhada, ele nos fornece aí muitas ajudas espirituais. Dentre elas, a gente tem a nossa mente, a gente tem o espírito ajustador da mente, a gente tem um anjo guardião e diversas outras agências espirituais que estão envolvidas nisso, né? Então, assim, caso o mortal ele demonstre vontade e esforço para poder ir, todas essas agências espirituais, celestiais, elas vão fazer o seu trabalho lá de nos ajudar, de estar ali viabilizando isso para nós. E, bom, o livro fala a respeito aí da importância das decisões, né? E nós demonstramos, né, essa nossa vontade através das nossas decisões diárias. Bom, isso aqui é algo que, assim, fala muito para mim a respeito de sinceridade, né? Porque, muitas vezes, quando eu falo que eu quero, por exemplo, eu quero ser uma pessoa formada, né? Por exemplo, não a faculdade. Falar isso é uma coisa, agora, tomar uma atitude para que isso aconteça é eu começar a estudar, eu começar a juntar dinheiro para pagar uma faculdade, eu entrar num emprego, e, bom, mais ou menos isso. A gente demonstra a nossa vontade através das nossas atitudes. Isso é o que o livro traz também para nós. Bom, existiu e ainda existem forças espirituais que são antagônicas, né? E são antagônicas especificamente ao plano de sobrevivência e aperfeiçoamento mortal. Isso aí está no documento 53, que trata lá a respeito do fatídico evento, né, que o livro chama de A Rebelião de Lúcifer, e uma das bases ali do seu manifesto, né, do manifesto rebelde dele, é justamente esse protesto contra todo esse esquema de ascensão mortal. Então, ele está aí, não ele mais, né, que ele está preso, mas as inteligências ligadas a ele, que ainda continuam rebelde, como, por exemplo, o ex-príncipe planetário do nosso planeta, Caligástia, que é uma entidade espiritual e que ainda reside no nosso planeta, ele não está medindo esforços, né, pelo que eu posso inferir do livro, para atrapalhar todo esse esquema de aprimoramento e de salvação mortal. Então, isso é uma informação importante para que a gente possa compreender de uma forma geral o livro. Fala assim, mas o que isso tem a ver com o tema? É isso que eu vou tentar construir aqui com vocês, né? Fazer um laço de tudo isso, porque o livro, de uma forma geral, ele vai se completando. E eu acredito que todos nós estamos aqui hoje, né, porque acreditamos no livro, e o fato dele ter essa coerência maravilhosa é que viabiliza isso mesmo. A gente está aqui numa quarta-feira, às 20 horas, dando ouvidos a esse assunto, né, porque justamente ele tem muita coerência e convenceu a maioria de nós aí que é verdade o que está no livro. Bom, então, não obstante aí a essa presença, né, e esse antagonismo
vamos dizer por assim, os inimigos do plano celestial, a gente tem aí a verdade, né? E a verdade, ela se apresenta aí como a forma única para nos livrar dessa confusão, né, que foi causada por todo essa bagunça, né, da rebelião, né? Então, a gente vive numa confusão de conceitos, né, de significados, de valores, e isso nos prejudica muito na nossa sobrevivência. Por quê? Porque isso faz com que a gente não consiga tomar decisões de uma maneira muito acertada. O livro diferencia aí essas decisões que a gente toma como decisões acertadas, decisões erradas feitas de uma maneira voluntária, ele já começa a classificar como pecado, e como essas decisões elas passam a ser corriqueiras e voluntárias de maneira persistente, elas podem se transformar em iniquidade. E a iniquidade nos tirando aí não nos tirando, mas inviabilizando aí, ou então dificultando a nossa ascensão, né? E a concretização desse plano celeste aqui. Então, o que acontece? Cabe a nós buscar o conhecimento e o nosso crescimento espiritual, e somente nós podemos fazer isso por nós mesmos, né? Cabe a nós ouvir e seguir o guiamento divino, e através da sua santa presença em nossa mente, a gente ir evoluindo junto com o Espírito de Deus, que vai nos revelando a verdade. Bom, estando o universo, de forma geral, preocupado e ocupado com a salvação mortal, né, e o esquema de perfeccionamento mortal, o que esse tema, né, ele aparentemente mecânico, né, a ilha eterna do paraíso, né, e com poucas aplicabilidades práticas para o aperfeiçoamento mortal, o que ele tem a oferecer àqueles que almejam ser perfeitos como Deus é perfeito? Eu fiquei me perguntando isso, né? Como eu disse, eu tenho mais afinidade com temas que eu posso ler, depois me analisar, olhar dentro de mim e falar assim, mas, poxa, como é que isso pode me ajudar a ser uma pessoa melhor? Como é que isso pode me ajudar a me tornar mais parecido com a verdade, com a bondade, com a beleza, com a moral? E, assim, eu vi que não tem muita aplicabilidade, mas se o tema está no livro, ele deve ser importante. E a minha missão hoje é que, ao fim dessa apresentação sobre a Ilha do Paraíso, nós consigamos chegar aí a uma conclusão adequada a respeito disso juntos, né? Bom, essa é uma meta um tanto quanto audaciosa, mas eu espero que a gente consiga fazer uma linha de raciocínio bem legal. Para começar aqui, então, essa apresentação de maneira prática mesmo, aí a gente tem aqui as imagens que eu vou usar aqui, né, para apresentar esse tema, e a gente vai devagarzinho aqui, chegando uma por uma. Tá joia? Então, a Ilha Eterna do Paraíso. Aí a gente tem aqui uma representação gráfica que é aqui esse formato elipsoide aqui, né? Parece uma bola achatada, né? O que o livro traz para nós a respeito disso é o seguinte: ele diz assim, ó, na forma, o paraíso difere dos corpos espaciais habitados. Ele não é esférico, é definitivamente elipsoide. O diâmetro norte-sul sendo 1/6 mais longo que o diâmetro leste-oeste. A ilha central é essencialmente achatada, e a distância da superfície superior para a superfície inferior é 1/10 do tamanho do diâmetro desse. Então, aqui, né, o que eu entendo disso é que essa parte aqui, a gente olhando aqui a altura do paraíso, ele representa aqui 1/10 da sua largura, né? Eu acho que
Seria mais ou menos isso aqui. E, bom, ele está geograficamente dividido em 3 domínios de atividade, né? 3 áreas aí onde a atividade acontece, que seria o paraíso superior, né? Onde a Trindade se encontra, né? Segundo o livro, essa parte aí dá origem ao tempo, né? E é onde acontecem as manifestações de atividades pessoais. E a gente tem, na parte de baixo, né, o paraíso inferior, de onde dá origem aí também ao absoluto inqualificável, que é toda uma zona ainda não preenchida, né, do espaço, e também a que já está preenchida, faz parte de tudo isso, mais ou menos o espaço onde a gente está inserido aí a existência. Né? Aqui é o lugar onde dá origem ao espaço, e as atividades, elas, nessa parte aqui de baixo, elas não são pessoais, tá? Não há manifestação da personalidade nessa parte. Ele diz assim, o livro: referimos-nos à superfície do paraíso, a qual está ocupada com as atividades da personalidade, como sendo o lado superior, e a superfície oposta como o lado inferior. A periferia do paraíso proporciona atividades que não são estritamente pessoais e nem não pessoais, que seria aqui, ó, o paraíso periférico, né? Então, as atividades nem pessoais e pessoais e nem pessoais acontecem aqui. Bom, o que a gente pode falar de característica geral aqui do paraíso? Vamos lá. O paraíso, ele é material, ele é um planeta, né? Ele tem matéria, aquilo ali é uma matéria perfeita, tá? E também espiritual. Então, ele tem as manifestações, né? Material, espiritual. Ele não tem uma data de início, né? Ele existe desde a eternidade. Tem uma beleza material que ela existe por conta da sua perfeição, da perfeição das coisas que existem no paraíso. O paraíso também ele é conhecido como a residência divina, e de fato é onde reside tanto a Trindade como o próprio Pai do paraíso. E o Pai ele não sai do paraíso, né? O livro diz que se caso ele saísse do paraíso, aconteceria um colapso. E, bom, o paraíso ele é a manifestação material, né, de Deus, né, do eu sou, da primeira fonte e centro. Tá? Assim como o Filho é a manifestação pessoal de Deus, ele é a manifestação material, como se fosse. Tá? E o Espírito é a manifestação volitiva deles. Bom, de maneira geral, o destino final para a maioria das personalidades espirituais evolutivas, existem personalidades que vão evoluir e não vão evoluir até o paraíso, mas para a maioria delas, o paraíso é o destino. Geograficamente, né, a gente já viu aí que ele está dividido em 3 domínios. Paraíso superior é onde está a presença do Pai, do Filho e do Espírito, o inferior e o periférico. O livro diz uma coisa interessante, ele falou que com equipamentos corretos, né, e com o tempo necessário, com as qualificações necessárias, nós poderíamos chegar até o Pai de forma mecânica. Pegar, por exemplo, uma nave e navegar aí pelo espaço, desde que essa nave seja adequada para isso. E, assim, a gente tenha também o tempo necessário para chegar lá, a gente poderia chegar lá, que ele é acessível, né, para quem consegue ter aí a acessibilidade de ir lá. Então, é real. É de onde fluem os caudais das correntes de vida, energia
e personalidade. Bom, de forma geral também, o paraíso é a capital de toda a existência. Tudo que existe, né, tem o paraíso como sendo, a Ilha do Paraíso como sendo a capital. E ele é único, tá? Não tem duplicata, não tem nada que se compare ao paraíso. O paraíso não tem movimento, ele é estático e está fora do tempo e do espaço. A gente vai entender isso um pouco melhor mais à frente. E no paraíso não há tempo. Porém, eles dão muito valor ao conceito de distância, que parece, pelo conceito de distância, que eles medem a maior parte das coisas, tá? Não há tempo, para eles existe um contínuo, tá? Um contínuo, o que a gente vê como passado, futuro, para eles tudo está numa linha onde eles podem ver tudo. Isso é uma concepção assim, bem difícil de eu imaginar, mas, bom, o livro descreve dessa forma. Bom, a próxima parte aqui vai tratar do paraíso superior, que seria pegar essa parte aqui de cima. Então, ó, essa representação gráfica aqui. Ó. O paraíso superior. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte. Na parte superior do paraíso, a gente tem, ele descreve três grandiosas esferas, né, de atividades. Esfera de atividade, eu imaginei mais como sendo aqui zonas redondas, né? Assim, pode ser esfera também, mas na minha concepção aqui eu preferi colocar representado graficamente aqui como se fosse essas zonas redondas aqui, ó. Se a gente olhasse, isso aqui a gente está olhando de uma maneira horizontal. Se a gente olhar de cima para baixo, seria como se a gente visse um disco, tá? Um enorme disco aí. E aí essas zonas, elas seriam assim, como se fosse uma zona central, uma zona intermediária e uma zona mais externa, né? Tipo a logo aí da Trindade, né? Que a gente vê os três círculos concêntricos. Bom, o que acontece? A gente tem a zona mais interna, né? A esfera que ele diz mais interna, que eu imaginei aqui como o círculo mais interno, é onde está a presença da deidade. E aí, a presença do Pai, a presença do Filho, a presença do Espírito, como pessoa mesmo. Na zona intermediária, ele diz que é um domínio completamente espiritual. Não entra muito em detalhes, tá? Mas ele chama essa zona intermediária aí, essa área intermediária, de esfera santíssima. E aqui ele dá mais ênfase, mais detalhes, é a esfera, a área mais externa, que é chamada de área santa, que é essa daqui. Deixa eu trazer o mouse para cá, ó. É essa mais externa aqui, não sei se vocês conseguem ver o cursor do meu mouse aí, mas essa daqui, a área mais externa, eu representei ela aqui num zoom, nessa parte aqui, ó, onde eu estou selecionando aqui, vocês devem estar vendo. Essa área santa parece que é a que tem mais a ver conosco, porque ele detalha ela mais. Então, ela é a área mais externa, é a área onde a gente vai ter aí as habitações, tá? Então, é a área residencial. A gente tem 7 zonas concêntricas nessa área aqui, 7 zonas concêntricas, e literalmente ali eles chamam essa parte de mansões do Pai. Tá? Na primeira zona interna dessas 7, onde a gente tem aí a morada dos nativos do paraíso ou de Avona. Avona é o universo central que rodeia todo o paraíso. Tá? Então, os nativos de lá, muitas vezes, residem
no paraíso, e é nessa primeira zona interna aí que eles ficam, tá? As habitações deles aí. A segunda zona, dessas 7, ela vai dizer respeito a nós, que é uma área residencial dos nativos do tempo e do espaço. Isso aí é muito legal, porque ela está subdividida. Essa segunda zona, ela está subdividida em 7 imensas divisões, tá? E o livro diz que é o lar no paraíso dos seres espirituais e das criaturas ascendentes dos universos evolucionários. Cada uma responsável por um superuniverso. Então, como a gente tem 7, né, subdivisões aí, cada um deles representa um superuniverso. E nessas áreas é onde acontece aí, né, que eles estão dedicados ao bem-estar e ao perfeccionamento dos seres ascendentes. Interessante dizer que essa área toda ela ocupa 1%, né, de todo o paraíso, então assim, bem pouco mesmo. E o livro diz que ela é bem mais extensa do que precisaria. E, bom, vamos supor que a gente pegue a nossa subdivisão aí, que está relacionada com o Overton, o nosso superuniverso. Então, essa subdivisão aí, ela estaria organizada da seguinte forma. Ela tem unidades residenciais. E a cada 1000 unidades residenciais, ela forma uma divisão. Tá? É chamado de divisão a 1000 unidades residenciais dentro dessa subdivisão aí das 7 que representa órfão. A cada 100.000 divisões, a gente teria uma congregação. Tá? A cada 10 milhões de congregações, uma assembleia. E a cada 1 bilhão de assembleias, a gente teria uma grande unidade. Isso que eu estou falando para vocês está num material de apoio que eu estou usando aqui e que eu vou disponibilizar para vocês também lá na plataforma, tá, pessoal? Então, pode ficar tranquilo, porque enquanto está só aqui na tela essa representação gráfica, mas vocês vão ter acesso a isso aqui que eu estou dizendo. Bom, então, 1 bilhão de assembleias formam uma grande unidade, e 7 grandes unidades, uma unidade mestra. As 7 unidades mestras, uma unidade superior, e daí vai seguindo para unidade celeste, unidade supraceleste e unidades supremas. E, assim, ele traz tudo isso, né, mostrando aqui a enormidade de tudo isso, e no final ele fala assim, ó, que isso não representa nem 1%, né? É algo realmente gigantesco, todo o paraíso aí. Eu acho que é para nos dar uma proporção aí do que realmente significa tudo isso. Como eu falei, é algo mais teórico mesmo. Então, vamos prosseguir aqui e falar um pouco do paraíso periférico. Tá? O paraíso periférico, ele vai estar representado graficamente aqui, mais ou menos por isso. Não são essas esferas que estão rodeando, tá? Essas aqui são as esferas que ficam imediatamente o paraíso periférico. O paraíso periférico, ele seria essa borda, tá? A borda do paraíso, tá? Essa borda do paraíso, ela tem algumas funções especiais aí. E ela é rodeada aí pelas esferas do espírito, né? Os 7 espíritos mestres. Bom, paraíso periférico, obviamente, ele vai se localizar na borda do paraíso. Tá? O livro até diz assim que a gente pode chegar, né, na borda, mas só que como ele é enorme, nem parece que tem uma borda, tá? Porque é enorme, então não dá nem para perceber essa borda. É a área onde acontece o embarque e o desembarque, né, dos mortais e das personalidades que chegam ao paraíso. Esse embarque e desembarque ele é feito aí por, não sei se são seres,
tá? Mas que são os cruzadores espaciais, tá? Que eles chamam. Eu acredito que são como veículos espaciais próprios para isso, que eles chamam de supernafins de transporte. Eles não têm acesso às outras áreas, eles só podem pousar aí. Então, pousa aí e, a partir daí, as personalidades elas vão se locomover aí no paraíso de outras formas. E é onde também encontram-se as reservas históricas e proféticas destinadas aos filhos criadores. Bom, eu acredito que essas reservas históricas e proféticas deve ser algo parecido aí com algum arquivo, né, pessoal, dos filhos criadores. Não tenho certeza, não consegui chegar a nenhuma conclusão sobre isso pelo que eu li, né, mas me deu a entender que é realmente um arquivo de coisas importantes, né, históricas e proféticas aí destinadas aos filhos criadores. Sobre o paraíso inferior, aí a gente vai aqui. Já no paraíso inferior, já tem algumas coisas aqui que são bastante intrigantes aqui. Então, vamos dar um zoom aqui, a gente chegar um pouco mais. Bom, paraíso inferior, como o nome diz respeito à área de baixo, né? Então, tá aqui representada da seguinte maneira. É importante lembrar, ressaltar que ele também está dividido em áreas circulares, como a parte de cima. E a área imediatamente abaixo da parte superior aqui, ó, vou pegar essa representação que mostra a superior e a inferior. A parte que está logo abaixo é chamada, logo abaixo da presença da deidade, que é essa daqui, presença da deidade. A área que está correspondente a ela, mas na parte de baixo, é uma zona chamada de zona da infinitude. O livro também não dá muitas informações a respeito disso. Só fala que é uma zona chamada de zona de infinitude. Aqui, a esfera santíssima, que seria essa área intermediária, ela é uma área sem denominação. O livro também não fala muita coisa. O que mais o livro dá para nós informações é a respeito dessa terceira área, é a área mais externa, que ele diz aqui com mais detalhes, e ele chama essa área aí de uma área responsável pela potência espacial de força e energia. Então, essa parte mais externa, tá? Bom, e ela está subdividida aqui de uma maneira peculiar. Vou voltar para a parte do paraíso inferior, que ela está mais bem representada aqui. Então, ó, mais ao centro, a gente tem aqui uma área, nessa primeira área aqui, que o livro diz que é como se fosse um coração gigantesco. Tá? A área intermediária, o livro fala que pode estar relacionado às zonas quietas, tá? Do espaço. A gente vai ver um pouquinho mais à frente o que são essas zonas quietas. Que são os espaços não ocupados, tá bom? E essa parte mais exterior, ela é a maior e mais ativa de todas elas. E o livro fala aqui, de alguma forma, se ela está relacionada com a respiração universal, que a gente vai ver o que é, e também a origem do espaço. Né? Então, vamos aqui. Ó. A zona exterior é a maior e mais ativa dos 3 cinturões concêntricos e elípticos de potência espacial não identificada. Essa área é o local das atividades não imaginadas, o ponto central do circuito das emanações que se espalham em todas as direções do espaço, até os limites mais externos dos 7 superuniversos e mesmo além daí, para estender-se aos enormes
e incompreensíveis domínios de todo o espaço exterior. Então, o que ele está dizendo, né? Que essa área ela é responsável aqui, né? É o ponto central do circuito das emanações que se espalham em todas as direções do espaço, até os limites mais externos dos 7 universos e mesmo além daí, para estender-se aos enormes e incompreensíveis domínios de todo o espaço exterior. Essa presença espacial é inteiramente impessoal, não obstante, de alguma maneira não revelada, ela parece ser indiretamente sensível à vontade e aos mandados das deidades infinitas. Então, assim, ela parece estar relacionada aí com as vontades, né, das deidades aí, do Pai, do Filho e do Espírito, enquanto atuam em trindade. Acredita-se que isso seja a focalização central no universo do paraíso da presença espacial do absoluto inqualificável. Então, eles acreditam, né, que seja a focalização central, mas a gente pode perceber aqui que é algo que nem eles afirmam com certeza, né? Então, aí, especulação, né? Vamos aqui embaixo. Diz o seguinte: toda a força física, a energia e a matéria são uma. Toda a energia, força, originalmente procede do paraíso inferior e irá finalmente retornar para lá. Então, tudo procede de lá, de energia, força, e volta para lá. Na sequência de contemplação do seu circuito espacial. Mas as energias e as organizações materiais do universo, dos universos, não provieram todas do universo inferior. Nos seus estados fenomênicos atuais. O espaço é o útero de várias formas de matéria e pré-matéria. Embora a zona exterior, né, do centro de força do paraíso seja a fonte das energias espaciais, o espaço não se origina ali. Então, não é o local de origem do espaço, tá? O espaço não é força e nem energia, e nem potência. Ele diz isso. Nem as pulsações dessa zona, porque ele diz que essa zona ela produz fortes pulsações, como se fosse um coração, né? Um coração gigante. Aí a gente logo imagina que ele está correlacionado com a respiração do espaço, mas ele diz aqui, ó, nem as pulsações dessa zona são responsáveis pela respiração do espaço, mas as fases de inspiração e de expiração dessa zona são sincronizadas com os ciclos de 2 bilhões de anos de expansão e contração do espaço, que ele vai chamar de respiração. Então, assim, ela tem a mesma duração e é sincronizada com as fases de contração e expansão, mas não é a mesma coisa. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos ver o que tem mais aqui a respeito do paraíso inferior que eu tenha colocado aqui de importante. Ok. Então, lá não tem personalidades, né? Não tem nenhuma personalidade, não é relacionado com os assuntos que envolvam inteligências e os circuitos de força e energia física cósmica se originam todos ali. Ok? De forma prática, é isso, tá? Não tem muito mais o que se falar a respeito dessa parte. Vamos entrar agora na parte que fala a respeito da respiração do espaço. E aí a gente vem para essa representação gráfica aqui. Essa representação aqui é como se a gente tivesse uma vista tridimensional de toda a existência, tá? De tudo que existe. Sendo que essa parte mais interior aqui, ó, representada por essa parte azulzinha aqui no meio, é o paraíso.
tá? A ilha eterna do paraíso, né? Essa aqui que a gente viu aqui, né? Que tem a parte superior, inferior e periférica, ela está representada aqui por essa parte azul. Aí a gente vê aqui que existem aqui esses espaços aqui, que são tipo uns cinturões aqui, que o livro chama de espaço preenchido, tá? Que essa primeira parte aqui, esse primeiro círculo aqui, ó, que eu estou passando o meu mouse, compõe aqui o tempo e o espaço. É onde estão localizados os 7 superuniversos, tá? Do qual nós, nosso sistema, nosso planeta, o nosso universo local, né, e o nosso superuniverso está aqui dentro. Está tudo dentro dessa área aí. Essa área, imediatamente após ela, é a primeira zona espacial fora do espaço-tempo, né? O espaço-tempo transcendido aqui seria o espaço exterior, a sua primeira expressão. Aí aqui a segunda, né? Logo após ele, a terceira e a quarta. E ele vai crescendo à medida que vai se distanciando do núcleo, né? Que é a Ilha do Paraíso. Aqui, representada por esses balões aqui, que parece uma ampulheta, o livro fala que é um espaço não preenchido. Tá? Esse espaço não preenchido, ele é como se tivesse 2 balões, eles se contraem e eles se expandem de maneira inversa ao que acontece nessa parte horizontal. Então, a gente tem uma parte vertical e uma parte horizontal. Se a gente fizer um corte vertical aqui, né, cortar de cima para baixo toda essa existência, o que a gente iria ver seria mais ou menos esse desenho aqui, uma cruz de Malta, né? De forma que a parte vertical dela aqui, ó, que está em pé, seria o espaço não preenchido. A parte horizontal seria o espaço preenchido, onde estão os superuniversos e universos fora do tempo, que transcendem o tempo e o espaço. E essas partes aqui que estão entre a parte vertical e a horizontal é o espaço intermediário, tá? Que ele chama de zonas quietas, zonas quiescentes, tá? Então, essas zonas quiescentes, elas permeiam a existência aqui, tá? E elas permeiam e encapsulam tudo isso, como se fosse essa grande bolha aqui que está ao redor disso aqui, tá? Tudo ela vai permear. E ela tem uma função muito importante, uma função estabilizadora. Eu tenho uma pergunta. Posso fazer antes de você entrar? Se tiver ao meu alcance. Você falou das esferas, e eu queria saber, você falou da esfera superior e inferior, e que também tem outras esferas ao redor, não é isso? Eu queria saber se o circuito ali no circuito em que se encontra ali, se já percebem o Pai, né? Os seres que estão ali, nesse circuito, se já percebem a presença do Pai. O livro não diz de forma clara. O que ele diz de forma clara, eu vou compartilhar aqui de novo, é o seguinte, que o Pai, ele está nessa região aqui, ó. Nessa superior. região, na região superior, mas no centro, bem no centro mesmo. Certo. Tá? Aqui, ó, seria esse círculo bem interno aqui, ó. Tá. Mas eu acredito que em todo o paraíso, as personalidades conseguem discernir a presença do Pai, porque o paraíso como um todo é permeado pelo Pai, né? Ele não diz isso, eu estou inferindo. Mas, assim, localmente mesmo, ele está ali no centro, tá? Ele e a Trindade, de maneira geral.
tá? E aqui, quando você fala a respeito aqui do paraíso periférico, essas esferas aqui, elas não fazem parte do paraíso, tá? Elas já estão no universo central. Elas são as 7 esferas do espírito, tá? Elas não fazem parte do paraíso em si, elas estão fora, elas estão orbitando, né? Ali essa elipse, tá? Então, elas não fazem parte, elas só têm relação aqui com a parte periférica aqui do paraíso, porque ele ainda diz que elas focalizam ali as energias que emanam para cada superuniverso, tá? As energias de cada um dos 7 espíritos que vão emanar aí para cada um dos 7 superuniversos. Tá bom, Adriano. Obrigada, viu? Não sei se respondi bem, mas é mais ou menos isso. Adriana, Oi. com relação a essa parte aí, eu tenho a impressão que se no paraíso não tem tempo nem espaço, então em qualquer instante, quer dizer, qualquer local aí, que não tem nem tempo nem espaço, a presença do Pai pode ser percebida em qualquer lugar. Não, se não existe espaço, não existe tempo. Não, eu acredito que sim. Como eu disse, né? O que o livro fala é que o Pai está localmente situado no centro, nessa parte que ele chama aqui de a presença da divindade, né? Ele não tem é a parte mais interna e ele chama de presença da divindade. Então, diz que está lá. Mas, como eu disse, eu acredito que a presença do Pai pode ser sentida em todo o paraíso. Agora, uma dúvida que eu fiquei é, se o paraíso não tem espaço, como pode ter distância? Calma aí que você vai entender isso nessa parte aqui que eu estou falando a respeito da respiração, isso vai ficar mais fácil de compreender, porque a gente vai entender que o espaço, ele é uma manifestação que acontece dentro desse primeiro círculo aqui, lembra que eu falei? Ó? Dentro desse primeiro círculo e nos outros também. E o espaço, ele é como se fosse uma manifestação que surge do paraíso superior e é manifestado nessas áreas, entendeu? No paraíso inferior e é manifestado nessas áreas. Já o tempo, ele surge do paraíso superior e é manifestado aí. Eu não sei como que eu conseguiria, eu não consigo fazer uma analogia boa para como fazer isso. Ele também não dá algo, ele só fala assim, ó, o tempo surge do paraíso superior e o espaço do paraíso inferior. Mas o que acontece? Essas zonas preenchidas, elas parecem que estão circuladas, elas são, como se diz, elas são restritas. É como se você enchesse, sabe aquelas bexigas que são... Que o pessoal faz desenhos com ela, faz cachorrinho e tal, uma bexiga mais larga, assim, umas bexigas grandes. Essa zona é como se fosse isso, ela é toda preenchida, né? Mas ela tem um espaço, ao redor dela tem zona que não tem nada, né? Que é essas zonas quietas. Então, assim, é um espaço restrito. E o livro fala o seguinte: se a gente tivesse condição de subir, né, indefinidamente, ir subindo, chega um momento que ele acaba. Fala assim, ó, acabou aqui, não tem nada mais, ele acabaria. É como se fosse uma minhoca, entendeu? E aí o que acontece? Isso aqui é que é o tempo e o espaço. Aqui fora, né, nessa parte aqui, ó, que essa seta traz aqui, as zonas de espaço intermediário, as zonas quietas, é ela que envolve o paraíso. Então, assim, o paraíso não é tocado pelo espaço-tempo, ele é tocado por essas zonas quietas. E, segundo o que eu entendo aqui, elas também são navegáveis, tá? Porque os supernafins, eles passam por elas para poder chegar no paraíso. Então, assim, ela preenche tudo, tá? E ela envolve tudo que não está preenchido, né? E também tudo que está preenchido. A gente tem um espaço não preenchido e um espaço preenchido. E tudo isso é envolto por essas zonas
de espaço intermediário que fazem parte aí do absoluto inqualificável. Tá? Então, a respiração do espaço, né? A respiração do espaço ele se daria aqui de uma maneira coordenada, em que a parte central vertical, né, essa parte que parece uma ampulheta, ela se contrai e estende. Quando ela faz essa contração e extensão, né, é como se ela estivesse meio que murchando, a parte horizontal ela se infla, né, e expande, tá? E isso acontece em ciclos de 1 bilhão de anos. Então, a parte de contração do espaço não preenchido demora 1 bilhão de anos, e depois a parte de expansão, ela demora mais 1 bilhão de anos. O livro fala que a gente está na metade do caminho aí, né, de uma contração. Quer ver, ó? Deixa eu ver se é nessa partezinha aqui que ele vai dizer. O espaço não preenchido, deixa eu dar um zoom maior ali. Aqui, ó. O espaço não preenchido quer dizer não preenchido por aquelas forças, energias, potências e presenças conhecidas como existentes nos espaços ocupados. Não sabemos se o espaço vertical do reservatório isso aqui, pessoal, ó, essa parte vertical é chamada de reservatório também, tá? Ó, essa ampulheta aí. E ele diz o seguinte, que não sabem se o espaço vertical de reservatório é destinado sempre a funcionar como um contrapeso, né, do espaço horizontal, né, como se ele estivesse ali estabilizando, um contrabalanceando o outro. Eles não sabem se há um intento criador, né, que seja pertinente ao espaço não preenchido. Não sabe se tem uma função para isso, né? Sabemos realmente pouquíssimo acerca dos reservatórios do espaço. Sabemos quase meramente que existem e que parecem contrabalancear os ciclos de contração e expansão do espaço, do universo dos universos. Então, assim, para mim fica muito confortável falar, né? Porque nem eles não sabem, quanto mais eu. Então, assim, mas o que eles falam é isso, tá? Não sei se pegou aí, Milton, englobou aí a sua resposta, mas o porquê que o espaço não toca a ilha? Porque o espaço é uma zona pré-definida geográfica, tá? Uma zona pré-definida. A seção de um corte vertical, né? A gente pegasse toda essa parte aqui e cortasse verticalmente, né? No espaço total, assemelhar-se-ia ligeiramente a uma cruz de Malta, com os braços horizontais representando o espaço preenchido e os braços verticais representando o espaço não preenchido, né, que são os reservatórios. As áreas entre os 4 braços, separá-los-iam de modo semelhante àquele pelo qual as zonas intermediárias separam o espaço preenchido do não preenchido. Essas zonas quiescentes intermediárias do espaço ficam maiores e menores quanto mais longas forem as suas distâncias do paraíso. Quanto mais distante do paraíso, elas vão se alargando, né? E quanto mais perto, elas ficam menores. E, finalmente, abrangem as fronteiras de todo o espaço e encasulam, né, completamente tanto os reservatórios do espaço quanto a extensão horizontal inteira do espaço preenchido. Então, é como se fosse essa bolha, né? Como se fosse uma bolha preenchendo tudo. E é importante ver aqui, ó, que nem ele, o espaço preenchido, nem o espaço não preenchido tocam o paraíso. Tá? Ele está aqui, estático, paradão no meio de tudo isso. E ao redor dele, o que tem aqui seria o paraíso central, o universo central, né, de Avona, que ele está aqui, ó, nesse meio aqui, nessa parte branca, ele está fora do espaço e do tempo também, porque o espaço é aqui, então ele está fora, ele está nessa parte aqui. Mas ele já sofre a atração do paraíso. Tá? Vamos lá, deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui de importante para falar para vocês, no meu material de apoio. Então, os reveladores não conhecem o mecanismo certo, né, dessa respiração espacial.
mas sabem que ele se contrai e se expande, da maneira que eu te falei. Que essa ampulheta aí, né, que é o espaço não preenchido, ele tem uma função importante, tá? E são chamados aí de reservatórios do espaço. Que o ciclo de expansão dura 1 bilhão de anos e o de contração o mesmo tempo, tendo o ciclo total de expansão e contração 2 bilhões de anos. E atualmente o espaço preenchido está expandindo e o espaço não preenchido, ou seja, essa ampulheta, ele está contraindo, né? Seria isso. Bacana. Funções espaciais do paraíso, né? Então, olha só, o espaço não toca o paraíso, como a gente viu aí. Apenas as zonas do espaço intermediário, né? Essas zonas quiescentes, a zona que não existe nada, nada. Só está ali, mas elas existem, né? Que toca o paraíso. Tá? O paraíso é imóvel, não tem nenhum movimento, assim, né? Ele não gira, ele não faz, ele fica paradão lá. E parece ser o núcleo dessas zonas quietas, né? Então, parece que olha eu apontando com o dedo aqui para a tela, toda essa bolha aqui, parece que o núcleo dela é o paraíso, é o que eles dizem. Eu sou educador físico, sabe? E a gente estuda muito as organelas que compõem o nosso corpo. Cara, não é muita viagem a gente fazer correlações entre o que tem dentro do nosso corpo com toda essa estrutura. É muito legal isso aqui. Parece que tem mesmo uma correlação entre tudo o que é criado. Bom, as zonas quiescentes, elas separam os espaços preenchidos e não preenchidos. Então, nisso aqui, ó, o espaço preenchido e o não preenchido, elas são envoltas, né, pelas zonas quiescentes, essas zonas de espaço intermediário. E, como eu falei, há um limite superior e inferior para o espaço horizontal. Esse espaço preenchido, se você descer, você sai dele, se você subir, você também sai dele, entendeu? Então, ele tem limites. E como é que a gente faz aqui para manter o equilíbrio nisso tudo, tá? O que eles dizem é o seguinte, que a estabilização de tudo isso que existe se deve a um zoneamento alternativo entre as zonas de espaço preenchido e essas zonas quiescentes, né? Então, esse zoneamento alternativo. Tem uma zona preenchida, uma zona não preenchida. Isso vai dando estabilidade. E o fluir nos sentidos horário e anti-horário que funcionam alternadamente. Então, o espaço todo, ele funciona de maneira alternada. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Peraí. Essa parte aqui que eu falo. Acho que está aqui. Aqui, ó. Na introdução aqui. Tá vendo aqui, ó? Uma seta girando no sentido anti-horário e uma seta girando no sentido horário. O universo central, ele gira em um sentido, o universo central ele gira no sentido, aí após o universo central de Avona, tem umas zonas que eles chamam de corpos escuros de gravidade. Eles giram em outro sentido. Então, neutralizando ali as forças, né? Um gira num sentido, o outro gira no outro. Já os universos do tempo e do espaço, eles giram no sentido contrário às zonas escuras lá de gravidade. E um alternando com o outro, fazendo sempre um equilíbrio e mantendo a estabilidade em toda a existência, tá? Juntamente com o zoneamento alternado aí entre eles. Eu achei bacana esse tema, eu achei bem legal, apesar de ser teórico assim, né? E até agora a gente não respondeu aquela pergunta, mas o que isso tem a ver com a minha evolução espiritual? No final a gente vai ver aí o que isso poderia afetar para a gente.
Tá? Então, vamos entrar aqui na parte de gravidade do paraíso. E aí tem uma representação gráfica aqui. Isso aqui, no meio, seria o paraíso. Tá? Aqui, a representação de alguns corpos. Né? E aqui, essa linha é como se fosse eles presos por uma linha mesmo. Imagina você pegando uma chave e rodando ela aqui por um cordão. Seria mais ou menos o que eu consegui entender aí. Tá? Que eles não saem dessa garra do espaço. Olha o que ele diz aqui. Ó. Ele diz assim: o paraíso é a fonte absoluta e o ponto focal eterno de toda a matéria e energia no universo dos universos. Tá? Então, assim, ele é o ponto focal de toda a matéria e energia. O absoluto inqualificável é um revelador, um regulador, um depositário de tudo aquilo que tem no paraíso como a sua fonte e origem. Tudo que envolve ali o paraíso. A presença universal do absoluto inqualificável parece ser equivalente ao conceito de uma infinitude potencial, ou seja, tem espaço para criar o que quiser, né? Não tem fim. De expansão gravitacional, de uma tensão elástica da presença do paraíso. Esse conceito ajuda-nos a compreender o fato de que tudo é internamente atraído na direção do paraíso. Tudo que está dentro daquela grande bolha lá é atraído para dentro do paraíso lá, para o centro, né? Aí ele diz, a imagem é crua, no entanto, ajuda. Ela explica também porque a gravidade sempre age preferencialmente no plano perpendicular, ou seja, sempre indo para o paraíso. Perpendicular à massa, um fenômeno indicativo das dimensões diferenciais do paraíso e das criações que o rodeiam. Então, assim, todos seguem essa lógica. E aí ele diz também assim, ó, a atração inescapável da gravidade sustenta efetivamente todos os mundos de todos os universos do espaço. Tá? A gravidade é a garra, né? Eu achei interessante ele usar esse termo, né? A garra de atração todo-poderosa da presença física do paraíso. A gravidade é como um colar onipotente, o qual encontram-se atrelados as estrelas brilhantes, os sóis abrasadores, as esferas rotativas que constituem o adorno físico universal do Deus eterno, o qual é todas as coisas, que preenche todas as coisas e em quem todas as coisas consistem. Eu achei muito bacana isso aqui. Então, a gente vê aí que ele segura tudo, né? Como se fosse uma garra. Então, recapitulando aqui, o centro, né? A Ilha do Paraíso. Vou voltar aqui. A Ilha do Paraíso. Tudo isso, essa gravidade, ela vai surgir aí do paraíso inferior. O espaço, ele não reage à gravidade, então, por isso ele é um contrapeso, né? Ele funciona como um estabilizador, um amortecedor. O livro fala que se não houvesse o espaço, né, essas zonas quiescentes aí, essas zonas quietas, aconteceria aí uma grande explosão, né? E as coisas colapsariam. E existe a gravidade absoluta e a gravidade linear. Elas são diferentes uma da outra, tá? A gravidade absoluta é a gravidade que atua no paraíso, no próprio paraíso. E a gravidade linear é que atua fora do paraíso, desde Avona até o último planetinha lá na imensidão do universo criado aí, atraído pela gravidade linear. A gravidade linear ou local, né, é um estágio elétrico da matéria. Opera no universo central, né, ou seja, Avona, nos universos do espaço exterior,
nos superuniversos e nos universos do espaço exterior. Onde houver matéria, ela vai atuar. Aí ele vai falar assim dos estágios gravitacionais, né? Tem um estágio pré-gravidade, né? Que é pré-gravidade força, que ele chama essa manifestação de segregata, né? O nome que essa força tem. O estágio gravitacional de energia, né? Que é essa força gravitacional ele chama de ultimata. Os estágios pós-gravitacionais, né? Que são potências no universo, que geram uma força, né? Chamada de triada e também de gravita. O paraíso... Deixa eu ver quantas horas... estou quase acabando também. O paraíso é a fonte absoluta e o ponto focal eterno de toda a matéria, energia do universo. Isso aqui eu já li, né? O absoluto inqualificado, a gente já leu isso aqui, então está aqui no material de apoio. Vamos prosseguir. A unicidade do paraíso. A unicidade do paraíso, eu não vou ter uma representação gráfica, mas eu vou colocar aqui nessa representação aqui, que diz o seguinte, né? Ele é único, tá? Ele é o centro geográfico de toda a infinitude. É lá onde... Então, tem aquela esferinha, ele é o centro dela, o núcleo. Tem uma existência exclusiva, né? Não pertence ao universo central de Avona, isso aqui é importante, né? Ele diz, né? Apesar de estar englobado ali, mas ele não pertence, ele é único, tá? O universo central de Avona é uma coisa e ele é outra, tá? Não é pessoal, tá? Então, o paraíso ele não é uma personalidade, ele não é uma deidade, ele é matéria, ele não é personalizável. E é um modelo de perfeição para tudo, tá? Ele é o absoluto dos arquétipos, tá? Arquétipo é um modelo. Então, assim, ele é como se fosse um modelo de perfeição geral de todo o universo. E é a sede central de todas as personalidades. Toda a personalidade, ela surge do paraíso. É o centro de toda a criação, de tudo que existe. E é o destino das almas evolucionárias. Tá? Então, é o nosso destino. Nosso destino é chegar no paraíso. Aí, lá no finalzinho do documento, ele vai dizer assim, ó, afinal, para os mortais, a coisa mais importante sobre o paraíso eterno é o fato de que esta morada perfeita do Pai Universal é o destino real e remoto das almas imortais, dos filhos mortais e materiais de Deus, as criaturas ascendentes dos mundos evolucionários do tempo e do espaço. Cada mortal, sabedor de Deus, que abraçou a carreira de cumprir a vontade do Pai, já embarcou na trilha longa que vai até o paraíso. Ou seja, cada mortal que decidiu que quer realmente seguir e chegar até o Pai, fazer a vontade do Pai, né, ser parte de toda essa organização, né, gigantesca, ele já começou aqui mesmo na Terra a caminhar rumo ao paraíso. Tá aqui, a gente já está... Né, quando você se propõe a fazer a vontade do Pai e não mede esforços para isso, quando você consagra a sua vontade, você é como se já tivesse entrado no veículo e está caminhando. Já começou a sua jornada rumo ao paraíso. Tá? E o seu destino é a perfeição. E quando tal ser de origem animal chega diante dos deuses no paraíso, exatamente como um número incontável deles o faz agora, tendo ascendido das esferas mais baixas do espaço, tal realização representa a realidade de uma transformação espiritual, que chega a tocar os limites da supremacia. Bom, então, o que acontece? Quais as considerações aqui, né? As conclusões também que eu chego. E isso aqui são as minhas conclusões particulares, tá? Cada um vai chegar nas suas aí. Mas, partindo aqui daquele pressuposto que eu coloquei no início, de que
todo o espaço, toda a existência, ela está envolvida nessa grande meta aí de aperfeiçoamento mortal, que, na verdade, representa uma expansão da deidade como um todo, através da sua representação suprema, né? Que é a representação de Deus volicionário no tempo e no espaço. A conclusão que eu chego é que, apesar dessa parte do livro ela se tratar da revelação de uma estrutura mecânica, né, de sustentação universal, e ser de pouca aplicabilidade prática, né, assim, no meu aperfeiçoamento, saber disso, né, eu não posso, por exemplo, olhar para isso e falar assim, poxa, eu vou me tornar uma pessoa que perdoa mais. Não, eu não vou aprender algo assim com isso. Não tem nada de aplicabilidade prática, né? No que diz respeito à minha salvação e no que diz respeito ao aperfeiçoamento moral, espiritual, humano. Mas ela se torna de grande valia para o sustento lógico, tá? Para dar lógica a toda a existência, né? De toda a estrutura salvífica relacionada com seres humanos. Então, ela vem aqui embasando de uma maneira contextual, falando assim, ó, existe um paraíso, realmente, você pode chegar lá. Isso tudo aqui pode ser comprovado pela sua ciência de forma que já foi grande parte, algumas coisas, grande parte não, né? Mas algumas coisas que estão no livro estão sendo comprovadas pela nossa ciência. Então, assim, isso vai dando um chão para a gente pisar, entendeu? Isso vai dando para nós uma possibilidade da gente crer com mais... de crer com mais leveza, né, de tudo isso, sem forçar a barra, tá? Então, né, ele gera também coerência, né, e beleza, e acaba por estimular a nossa vontade, né? E assim, nós podemos, né, através dessa vontade, vencer as barreiras e os obstáculos humanos, que são tão incisivos em todos nós, né? É aquela luta que a gente tem entre fazer a vontade de Deus e cumprir aqui os meus desejos humanos, aqueles meus desejos que me puxam para baixo, e as minhas aspirações superiores. Quando isso vem e faz uma lógica na minha mente, me dá muito mais leveza para que eu possa fazer a escolha por Deus, né? E me sentir bem mentalmente com isso. A verdade nos alcança pela beleza, pela bondade, pela coerência. A verdade expulsa o medo e livra das cadeias do erro e do pecado. Através dos significados e valores espirituais revelados, conseguimos ascender dos valores e significados puramente humanos, né, animais, para os valores mais elevados, né, que são os níveis do Espírito Divino. E é assim que a gente vai paulatinamente, gradualmente, ascendendo, né? Primeiro aqui na esfera mais baixa da existência, depois ascendendo gradualmente nos reinos moronciais, nos reinos espirituais, e assim progressivamente, né? De aprendizado a aprendizado, de escolha a escolha, de luta íntima a luta íntima, a gente vai gradualmente se fortalecendo um ao outro e ganhando aí a graça e a realização espiritual que nos vão brindar aí no final com a chegada aqui até a presença da deidade. Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço a vocês aí imensamente. Essa palestra ela é curtinha mesmo, completou aqui dentro do tempo padrão. Eu queria agradecer a vocês e abrir aqui agora para perguntas. Muito obrigado. Parabéns aí, Adriano. Muito obrigado. Muito obrigada, estava ótimo. Adriano. Eu agradeço. Gratidão. Parabéns, gostei. Obrigado. Eu gostei muito desse tema, né? Porque ele é um tema leve, um tema muito assim fácil de falar, né? Não envolve as paixões, as dificuldades humanas de lidar com as coisas do espírito. Então, assim, é bem leve de falar, bem gostoso. Muito bom.
Tanto que essa questão da área santa e a área santíssima já se falava na Bíblia. Sim, eu não deixei de fazer aqui na minha mente uma correlação disso com a área do templo, né? Do templo lá de Jerusalém também, né? Então, assim, parece que a representação do templo ali tem uma área onde está a presença da deidade, né, que é mais interna, uma área santíssima e um pátio, né, onde a gente pode ficar. Parece bastante aí essa representação, né? Não sei se tem uma correlação direta com isso, mas para quem tem algum conhecimento ali da geografia do Templo de Jerusalém, faz também uma ligação com isso aí. Será que eles já conheciam essa geografia, vamos dizer assim, do paraíso? Então, eu tenho para mim que, assim, pode ser, isso aqui é só uma inferência minha, tá? Que é através da passagem, né, desses ensinamentos, muitas vezes a pessoa contou, né, uma personalidade contou essa história aqui para essa organização do paraíso para algum profeta, e ele entendeu e depois passou lá para a representação humana ali, né, do templo. Não sei se isso é feito propositadamente pelos, né, assim, pelos arquitetos supra-humanos, né, que podem atuar aqui junto conosco, mas eu prefiro pensar que seja algo assim, dito, e depois que eu falo assim, vou fazer assim porque fui inspirado a fazer assim. Mas porque, né, já tinha ouvido em algum momento e estava na memória dele. Achei interessante porque, pelo menos, pelo que a gente já leu, que como faz parte dos primeiros documentos, e faz com que a gente lembre do que ele é, do que o paraíso é e o que ele não é. Isso foi bastante elucidante. Bom. Ali não parece levantar, não. Ô, Adriano. Oi, Nemias. Eu acho que, assim, pelo que a gente vai lendo, as outras sedes, como a sede do universo local, a sede da constelação, a sede do sistema, todas elas têm uma organização, assim, e elas são construídas de forma que tem o governo central no centro, tem a área administrativa, tem até mesmo em Jerusalém tem o Monte Sagrado lá, que é o Monte Sião, onde fica a sede do governo. Então, eu creio que todas as sedes, elas buscam se organizar utilizando o arquétipo do paraíso. Pensando assim, eu acredito que Moisés tenha recebido informação não do paraíso, mas das outras sedes, né? Melquisedeque, quando ensinou aqui, ele chegou no máximo no nível da constelação. Então, é possível que essa informação tenha sido ensinada por Melquisedeque. E o livro diz também que Melquisedeque depois alimentou esses profetas por 19 séculos com informação. Então, nada impede que Moisés tenha recebido alguma informação de Melquisedeque nesse sentido, e aí resolveu criar um tabernáculo que se assemelhasse a esse arquétipo. Faz sentido e expande aí a minha explicação, né? Com certeza. Obrigado, Nemias, eu concordo contigo. Inclusive, quando eu estava explicando aqui, veio uma interrogaçãozinha aqui, mas eles não tinham acesso ainda à informação do paraíso, né? Então, faz todo sentido aí o que o Nemias colocou aí, ampliando. Eu não me lembro se foi Paulo, o apóstolo Paulo, ou foram um dos profetas, diz que as coisas eternas parece que fazem sombra aqui nas coisas materiais, né? Principalmente em questões religiosas, né? E essa questão aí das organizações Santíssimo, Santo, depois o pátio ao redor, tudo está representado mesmo pelo templo, né? E pelo tabernáculo lá no deserto.
se não foi revelado a eles, mas alguma coisa chegou ao conhecimento deles e eles deixaram escritos, né? E fizeram essas alusões e essas construções que denota, como disse o Neemias aí, um arquétipo, né, do paraíso, né? Inclusive, isso aí que você falou, Fernanda, é interessante, porque faz alusão a isso e também a compreensão, no caso, né, da teologia bíblica, né, que os escritos do Antigo Testamento é como se fossem uma sombra do que aconteceu no Novo Testamento. Outro detalhe foi a comparação que você fez aí, Adriano, com o nosso corpo, né? Nós temos o nosso corpo, cabeça, tronco e membros, e a parte mais nobre do nosso corpo é a nossa mente, né? O nosso cérebro, a mente, né? Onde Deus se faz presente. Aí vai descendo, né? Até os órgãos mais baixos, né, do corpo, né? E essa representação é muito interessante. Gostei, você foi feliz, né, em feito essa comparação também. Realmente, a parte do corpo onde a gente mais dá valor e mais santifica é realmente uma representação daquilo que almejamos, né, que santificar mais a mente, né, através dos pensamentos e deixar que essa alusão aí ao paraíso se expanda por todo o corpo, né? E assim, o interessante, Fernando, é que quando a gente vai, né, para dentro do corpo no nível microscópico, né, a gente pega as organelas ali, elas têm uma organização, cara, é muito legal. Por exemplo, a mitocôndria, né, ela é envolta ali por um plasma, ela tem um centro, aí você vai pegar o átomo, você vai pegar o elétron, tudo assim, parece que segue deixa claro assim que tem uma ligação, né? A organização que eu estou falando, tá? Não estou dizendo assim, isso me faz pensar que me lembra alguma coisa. Estou falando que seja igual, né? Mas me faz pensar que tem alguma relação, realmente, com o arquétipo. A Hélio não vai fazer pergunta, Hélio? Ele sempre faz. No final vou fazer. Eu já tenho aqui uma meia dúzia para te perguntar. Então, não passa. Vai mexer. Vamos lá, pessoal. Um de cada vez. Acho que chegou a sua vez, hein, Hélio? O Henrique levantou o dedo ali. Eu não sei levantar a mão aqui nesse negócio aqui, então eu levanto a mão aqui fisicamente. Né? Então, não aprendi ainda a fazer isso. Não, eu só queria agregar aqui, o Adriano já falou um pouco em relação à resposta do Milton Santos lá. Quando a gente fala de espaço, a gente sempre tem noção de lugar, de distância, de essas coisas. É isso também, mas assim, o espaço que se refere no livro de Urântia é essa bolha gigantesca. Na verdade, não é bem uma bolha, parece mais uma câmara de ar com esses espaços não preenchidos, mas tudo bem. Esse complexo, essa bolha, que se chama espaço. E isso inclui todos os planetas, inclui toda a energia, todos os buracos negros, toda a energia física, toda a gravidade, é isso que é chamado espaço. Então, a ideia de espaço no livro de Urântia não é necessariamente a questão da superfície. Então, a Ilha do Paraíso
ela tem superfície, ela tem matéria, ela é composta de uma matéria, tem distâncias, né? Mas ela não faz parte do espaço, ela é a fonte do espaço. O espaço é realmente uma bolha criada pelo Criador nessa infinitude, nesse ambiente absoluto. Eu já falei algumas vezes que é uma janelinha construída dentro desse ambiente absoluto. Então, essa coisa criada, delimitada, que está circunscrita a esse ambiente, que inclui gravidade linear, absoluta, os planetas, todo esse negócio, o livro chama isso de espaço. E a Ilha do Paraíso, ela está no ambiente absoluto. Ela não faz parte do espaço. Ela é a fonte do espaço. Isso não quer dizer que ela não tenha matéria, não quer dizer que ela não tenha superfície. Então, a gente não pode confundir superfície e matéria com espaço, que é outra coisa, dentro do conceito do livro de Urante. Né? Engraçado que eu tive aqui eu tenho uma percepção disso que o Henrique falou, mas a minha percepção ela tá mais relacionada com isso aqui, ó. O espaço, segundo o que eu consigo compreender aqui, ele é essa parte aqui, ó. Ele é uma parte uma parte delimitada, que é essa parte desse anel interno aqui que forma a área dos superuniversos, né? Aqui é a área do espaço-tempo, e o que vem após aqui no espaço exterior é o supraespaço, o espaço transcendido e o supratempo. Né? Agora, eu não sei se tudo isso aqui é espaço, da forma assim, eu não consegui entender dessa mesma forma que o Henrique, eu penso mais nessa área aqui, ela sendo uma área delimitada como espaço, né? Mas toda ela tem um espaço preenchido. Toda essa parte horizontal aqui, ela é preenchida, ela é preenchida com espaço, né? Então, assim, é um espaço preenchido, e esse aqui, que forma os bolsões, né, que são os reservatórios, é um espaço também, só que não preenchido. Mas o espaço-tempo, essa área, eu acho que a minha forma de entender, eu acho que é um pouco diferente da do Henrique, porque ele chama essas outras partes que estão externas a ele de supratempo e espaço transcendido. Aí eu já fico meio confuso. Aí acontece a transcendência do tempo mesmo, mas é espaço, é parte do espaço, na minha concepção, né? Tudo bem. Mas ok. A minha dificuldade de entender essa questão do paraíso é porque dizer que o paraíso é material, que a gente poderia, por exemplo, pisar no paraíso, a gente poderia caminhar, um ser material como nós, caminhar na superfície do paraíso. Se isso é possível, a gente está pisando em quê? Essa matéria é feita de quê? De átomos, de moléculas? Não existe espaço lá. Se não existe o espaço, como é que essa matéria funciona? Qual o espaço entre o núcleo do átomo e os elétrons? Qual o espaço entre os elétrons que formam as moléculas entre si? Então, assim, como é que pode existir uma realidade material sem existir espaço? Essa é a minha grande dificuldade de assimilar essas duas ideias. O fato de não ter espaço e o fato de ser material. Mas, na verdade, Neemias, assim, é o nosso conceito humano e físico de espaço que atrapalha, que traz essa dificuldade, porque a gente associa a matéria, a superfície, uma série de outras coisas, essa união das moléculas, esse negócio todo, a gente associa isso a espaço. Na minha concepção, na minha maneira de ver, o que o livro de Urântia chama de espaço é essa bolha, com tudo que tem dentro dela. Então, inclui
a gravidade, inclui todas as energias, inclui todos os planetas, todas as zonas de aquiescência e tudo isso. Mas, e eles falam também no livro, quando você vê o documento da Ilha do Paraíso, eles falam que ela é material, né? Ela tem uma matéria. Não é igual a essa nossa aqui, é um tipo de matéria diferente, uma tabela, vamos dizer, uma tabela periódica diferente dessa nossa. Mas tem matéria, né? Todos os espíritos habitam ambientes materiais, todos. Mas a outra questão, ele diz assim, se vocês tivessem uma nave que vocês conseguissem percorrer o espaço em longas distâncias, vocês seriam capazes de viajar pelo espaço e desembarcar no paraíso. Sim. Como é que nós, tripulando uma nave, seres materiais, espaciais, a gente conseguiria sair do espaço e entrar no paraíso? Eu não sei se isso seria possível com uma nave. É o exemplo que eles dão, né? Mas o livro diz isso mesmo, que o Nimes falou, se a gente tivesse tempo, tivesse o veículo, né, e tivesse a qualificação para isso, a gente conseguiria chegar lá. Então, mas nós não temos o veículo e não temos a qualificação para isso. Então, assim, o que eles querem dizer é uma coisa figurada, que o paraíso tem um endereço acessível, que nós poderíamos chegar até ele. Então, eles estão falando aí dessa possibilidade de uma nave, mas eu entendo que isso é figurativo. Não é uma realidade, até porque não existe essa nave, né? Teria que ser um supernafim, né? Então supernafim já não é uma nave, já é um ser, já é uma outra coisa. Um supernafim 2.0 modelo 2020. Mas olha só o que diz nessa parte aqui, ó. O espaço não existe em nenhuma das superfícies do paraíso. Se olhássemos diretamente para cima, né, então está falando assim, na superfície, da superfície superior do paraíso, não veríamos nada, a não ser o espaço não preenchido, saindo ou entrando. No momento presente, está entrando. O espaço não toca o paraíso, apenas as zonas do espaço intermediário quiescentes entram em contato com a ilha central. Então, assim, dá a impressão realmente, né, que ela está flutuando aqui, né, dentro dessa zona de espaço quiescente aí, né? E que se a gente está aqui em cima e olhasse para cima, a gente só veria esse espaço não preenchido aqui, mas que a gente pode realmente pisar lá, né? Ter, realmente ficar... Ele está falando, né, que não tem espaço na superfície do paraíso. Espaço é esse conceito, esse conceito dessa bolha. A Ilha do Paraíso não está inserida no espaço. Não é que ela não tem superfície, não é que ela não tem matéria, ela é a fonte de tudo isso. Ela não está inserida nisso, porque ela pertence a um ambiente que é o ambiente absoluto, que é o ambiente infinito, está completamente fora desse ambiente finito e do ambiente absoluto. Então, o espaço que eles chamam aí é um conceito, é uma coisa conceitual, é lógico, é física também, porque tem todas essas energias físicas, mas é essa ideia que o espaço compreende todo o ambiente finito e o absonito. Sendo que o absonito tem a transcendência do tempo, que é outra coisa, mas tem espaço lá também. É um ambiente espacial onde você faz a transcendência do tempo. E ele está inserido nesse espaço. Mas a Ilha do Paraíso, ela não faz parte desse espaço, ela é a fonte desse espaço. É de onde emana o espaço. Essa é a minha visão, né? Então, assim, isso não quer dizer que ela não tenha matéria, não quer dizer que ela não tenha uma superfície e que ela não tenha um espaço dentro do conceito humano, como a física define um espaço. Mas não é aquela ideia de espaço
que está desenvolvida dentro do livro de Urantia. Bom, nós vamos ficar horas falando desse livro aqui. Ó, o que ele diz aqui também, ó, a gente pode perceber... Oi, Ana. Só 2 minutinhos, sem querer lhe cortar, mas assim, essa pergunta do Neemias ficou assim, muito interessante, pelo seguinte, tem uma parte que a gente pode compreender, porque é que a gente não entende essa questão do espaço da Ilha do Paraíso. Primeiro, porque nós só temos 5 sentidos. Quando nós nos desenvolvermos, nós teremos outros e que a gente vai perceber o Pai. Sim. Então, eu acho que isso também está correlacionado a essa proximidade que iremos ter quando nós chegarmos lá. Então, a gente vai compreender exatamente o que é esse espaço que o livro nos fala, né? Não é o espaço físico, como a gente também, quando as morôncias, não é o nosso corpo, é o corpo moroncial. Como é que a gente vai perceber isso? Porque os nossos sentidos estarão mais ampliados. Então, inclusive, nesse documento que o Neemias citou, os reveladores falam assim, se nós pegarmos uma nave e chegássemos lá, nós não veríamos o Pai, porque a gente não está preparado para vê-lo. Então, é esse sentido, né, essa alusão que faz o documento. Eu percebo dessa maneira. Então, a gente vai ver o Pai quando nós estivermos com os nossos sentidos todos ampliados e com a nossa alma construída. Aí a gente chega lá. Obrigada. Não, é justamente isso aí mesmo, é como o Henrique falou, se a gente vai ficar aqui horas falando a respeito disso, né? É o que os reveladores falam, tudo, a maior parte do que a gente está fazendo aqui são inferências, né? Até mesmo os próprios reveladores. É um esforço que a gente está fazendo, o nosso melhor esforço. Não vai, como eu disse, não vai interferir em nada, né, do que a gente, nas nossas tomadas de decisões e nada. Mas faz a gente ter um caminho, né, mais aceitável aí, né? Porque antes falava assim, a gente, quando eu era criança, morre, vai para o céu. Você não sabe o que é o céu, você não sabe se existe realmente. Até hoje, né, você conversa com algum religioso, ele acha que é uma zona assim, que você vai ficar lá num gozo eterno e não sabe nem se é real, se tem espaço, se não tem espaço, não sabe de nada. Aqui ele dá realmente uma concepção mais aceitável para a nossa mente, que tem essa necessidade aí de saber que isso é real mesmo. Elucubrações, suposições e conjecturas, né? Apenas isso. Bom, vamos ter Vamos calma, lá, quando a gente chegar lá, a gente vai descobrir. Sim. Isso. O que é o não espaço. Lilian? Não, só ia dizer também que, pelo menos já sabe o mapa, né? Não está tão perdido quando chegar lá, entendeu? Boa noite. Um abraço a todos. Pois é. Muito obrigado, viu, Adriano? Estava muito bom. Muito bom, obrigada. E Um você abraço. falou que é um assunto leve, para mim isso daí é difícil pra caramba. Personalidade. Não, eu falei um assunto leve, não falei um assunto simples, hein? Então, é simples isso, pelo amor de Deus. Não é simples. É leve de falar e tal. Você sabe que não tem resistência, é algo bacana, né? De ser dito. Você pode, né? Não tem implicações internas. Pessoais, mas é um assunto complexo demais. Só é simples de se reproduzir, né? É muito complexo. Muito obrigado. Vou Obrigada. parar a gravação aqui, tá? Boa noite. Boa semana. Obrigado. Tchau, gente.